Olá, trader! É com muita honra que eu venho aqui, primeiramente, agradecer a você que agora faz parte do nosso método do indicador. A minha gratidão, ela é infinita. E o meu pagamento, conquistar ele, eu vou conquistar ele porque eu tenho certeza absoluta que você, irmão, irmã, em breve estará enviando áudio ou no WhatsApp ou lá no direct do Instagram, nas nossas redes sociais, falando: olha, estou operando com esse método do indicador e estou fazendo saques. Agora eu consigo acreditar ainda mais no meu potencial para que eu possa ter uma renda extra a mais ou ainda a minha renda principal. Inclusive, eu estou colocando aqui, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, não sei em qual data você vai estar vendo, né? Mas agora, nesse momento presente, temos já a nossa primeira aula, ok? Com o setup mais o indicador, certo? Então já temos a nossa primeira aula com o setup mais o indicador. Setup é uma técnica, tá? Deixa eu só... O setup é uma técnica. Cadê aqui o nosso... Aqui, ó. Setup é uma técnica. Que técnica é essa? Por enquanto, é essa técnica aqui. E haverá mais duas técnicas, mais dois setups, tá? Então, essa aqui é a primeira técnica junto com o indicador. Nessa aula, eu vou estar explicando para você como configurar essa técnica, como você entender de fato essa técnica aqui e como você operar. Então, é uma técnica mais o indicador e haverá mais duas. Mas antes, tá? Eu preciso, deixa eu só dar uma olhada aqui, que conta que é essa? Essa aqui eu acho que é a conta do... Ó, a entradinha aqui. Enquanto isso eu vou dar uma entrada. Enquanto eu explico lá, eu vou dar essa entrada aqui. Então, cadê aqui? Deixa eu achar, pronto. Então aqui, antes da nossa aula, para que você possa entender como operar essa técnica na junção com o indicador, você terá aulas sobre a mentalidade, tá? Um agradecimento para você. Depois começamos já com essa primeira aula sobre a mentalidade do Trader 2, a mentalidade do Trader 3, tá? Depois a mentalidade com Deus, que é algo que eu fiz com muito carinho, claro que com muita responsabilidade para você, ok? Para que você possa entender dentro do livro da vida como é que você vai ter ainda mais disciplina, mais gerenciamento e como é que você pode alcançar a prosperidade. Isso aqui é um presente que vem do alto, para mim e para você. Tenha essa certeza. Uma aula demonstrativa, como você já viu aqui no canal, você tem visto algumas entradas sendo feitas, né? Mas aqui é uma demonstração, não é aula, é só demonstração. E aqui sim, depois que você passar por tudo isso aqui, que você repetir, que você voltar a ouvir, voltar a ver novamente, aí sim você começa a estar preparado, preparada para essa aula, tá? Vamos agora à plataforma, cadê? Ó, a primeira aconteceu já, né? Já foi a nossa entrada aqui, tá ali, né? Já foi nossa entrada aqui. E no caso aqui também não é nem de ficar assim operando e fazendo operações, tá? Não é nem esse o meu intuito maior aqui. O meu intuito maior aqui, deixa eu só ver aqui.
Ó, fiz entradinhas aqui, tá? Então essa aqui foi nossa primeira entrada, né? Eu acabei falando com você lá, conversando com você, não é? Vim para cá, aí de repente nós nos deparamos com o indicador e mais esse setup, essa técnica que você vai aprender lá, você vai aprender, tá? Naquela aula que eu acabei de mostrar para você, você vai ter então o conceito da técnica mais a junção do indicador. Porque veja bem, se eu pegar aqui e trazer esse gráfico para cá e a gente for analisando, vai haver momentos que o indicador ele aparece e em uma conta matemática a gente pode olhar e dizer assim, nossa, mas ali foi loss, né? Não foi win, não foi vitória. Aqui apareceu. Ó, aqui está aquela entrada, né? Mas deixa eu terminar de falar aqui, porque eu estava conversando aqui primeiro. Então, se a gente pegar aqui só o indicador, o que vai acontecer? Vai ter momentos que a gente vai dizer assim, tá, apareceu o indicador, mas eu não vi uma vitória. Eu não vi vitória. E é por isso que existe essa técnica, tá? Essa técnica ela existe junto ao indicador para nos proporcionar mais assertividade. Olha aqui, né? A gente passou para cá, eu fui lá, tomei a minha decisão, sabendo que eu poderia levar o loss, mas eu tomei a decisão dentro de um gerenciamento e fiz a entrada, né? Essa entrada foi, ó, a anterior e essa entrada aqui, tá? Agora eu preciso demais que você que está aí entenda uma questão que ela é muito importante. O loss, ele, infelizmente, existe para mim e para você, tá? Aqui já passou o tempo. Eu vou explicar para você lá na aula qual é o tempo correto da entrada, quando é mais assertivo, quando não é, não tende a ser assertivo, tá? Por que você vai clicar? Por que você não vai clicar? Por que nós vamos fazer uma venda ou não fazer, tá? Então, lá você terá tudo isso. E além dessa técnica que você está vendo aqui, né? Você já vai ter acesso a essa técnica, a esse setup, somente após você ver as aulas sobre a mentalidade, ok? Não tem como, veja bem, irmã, eu como o seu professor, eu como o seu mentor, seria muita irresponsabilidade da minha parte pegar e falar para você, olha, aqui está o indicador, quando aparecer a seta você vende, quando aparecer a seta você compra. Se você, já falei e repito, tivesse uma disciplina muito aguçada, não é? Um hábito já na disciplina, se você é, tivesse já uma mentalidade blindada, aí sim você iria pegar somente a seta, nada de setup, nada de técnica, porque você iria gerenciar o seu capital com excelência, tá? Mas eu sei que, infelizmente, a grande maioria dos irmãos não opera com gerenciamento adequado. Não opera com gerenciamento adequado e, infelizmente, ainda por algumas razões, que cada um tem as suas, não opera com disciplina. Então, por essa razão, existe o nosso setup, a nossa técnica, tá? Ele existe por essa razão. Não é à toa, não é por acaso que depois de pensar muito, eu cheguei a essa conclusão, tá? Então, você só irá ver essa aula aqui depois que você maratonar essas nossas primeiras aulas. Eu já disse e repito, se eu fosse você, irmão, irmã, se eu fosse você e ainda não estivesse vivendo a prosperidade, o que eu iria fazer?
eu iria ver, por exemplo, essa primeira aula da mentalidade do Trader 1 7 vezes. Não já uma vez atrás da outra. Iria ver uma primeira vez, tá? Eu iria digerir o conteúdo dessa primeira, tá? Iria ver uma vez. Iria vir aqui, iria ver uma vez. Iria pausar meia hora, uma hora, 4 horas, um dia. Quanto mais tempo, melhor para você digerir as informações. Iria ver a mentalidade do Trader 3, iria digerir por pelo menos um dia, tá? Por pelo menos um dia. Depois eu iria voltar aqui no outro dia para a mentalidade com Deus, tá? Aula demonstrativa é como agora ali o que eu acabei de clicar no canal, aqui no canal para você. É uma aula demonstrativa, eu não explico nada, só demonstro como aqui agora, tá? E aqui é somente depois que você vê essas aulas, mas eu não iria ver essa aula porque eu iria fazer o seguinte, eu iria ver a mentalidade com Deus uma vez e no outro dia eu iria fazer o que? Voltaria aqui. Agora, entendendo a questão do tempo, entendendo a questão de que o irmão e a irmã já é um adulto, maduro, já tem uma responsabilidade e uma mentalidade, o que eu iria propor, tá? Até vou colocar isso depois lá para a Irmandade toda no status do nosso WhatsApp do suporte. Aqui eu iria ver a mentalidade 1, agora já com a cabeça amadurecida, não é? Amadurecida. Tem aquela de um dia, mais aqui o que eu faria. Estou dizendo o que eu faria, não estou dizendo o que você tem que fazer. Mas eu, se não tivesse ainda acessado a prosperidade, eu iria, por exemplo, na parte da manhã, ver a mentalidade do trader. Após uma meia hora, uma hora, dentro das minhas possibilidades, porque a grande maioria ainda trabalha na CLT, né? Trabalha ali para uma outra pessoa. Havendo disponibilidade, eu iria então, depois de uma meia hora, uma hora, ouvir novamente aqui a mentalidade do Trader 1. E novamente, até completar 7 vezes. Eu, o seu mentor, o seu professor, estou dizendo o que eu faria. Porque eu quero blindar minha mentalidade. Então, de forma pausada, eu iria ver aqui 7 vezes. Pausada é pelo menos uma hora depois. Deu 7 vezes e eu consegui entender, eu consegui absorver, consegui. Então, ok. Se eu ainda não tivesse absorvido o que há aqui, após a 7ª vez, eu iria voltar a ver novamente. Eu iria fazer isso. Mentalidade do Trader 2. A mesma coisa. Eu quero blindar minha mente? Quero. Eu não blindei ela até hoje? Não. Tenho conhecimento, já passei por outras mentorias, cursos, né? Alguns que me frustraram, alguns que eu fui, infelizmente, enganado pelo conteúdo, como eu recebo muito dos irmãos e irmãs, né? Eu iria fazer a mesma coisa. Iria ver aqui de manhã, ouvir, entender, digerir o que está aqui no 2. Depois de uma hora e meia, eu iria ouvir novamente. Tudo isso tem um propósito. No final, eu vou te explicar. Eu sei que você que está aqui, você está aprendendo, você quer aprender, você tem sede por conhecimento. Então, calma. Vamos trabalhar essa ansiedade de você pegar o vídeo e colocar na velocidade 2. Como assim? Eu não consigo entender. Eu entendo, mas de fato não consigo entender quando alguém diz que quer prosperidade, mas não faz o passo a passo de forma correta. Viu aqui a mentalidade do Trader 2 7 vezes de forma pausada? De forma pausada. Entendeu? Maravilha. Então, somente agora eu passo para a mentalidade do Trader 3.
porque eu entendi, porque eu compreendi a 2. A 3, a mesma coisa. Eu vou ouvir na parte da manhã, vou digerir o que eu ouvi, o que eu fiquei ali entendendo. Só depois, somente depois que eu vou ver na segunda vez. Aqui é para você blindar a sua mentalidade. Não é uma brincadeira, isso aqui não é uma brincadeira, é algo sério. Aqui envolve os seus sonhos, os seus objetivos. Eu iria fazer isso também no 3, tá? As 7 vezes, e eu só iria passar aqui, ó, para a mentalidade com Deus se eu realmente entendi a mentalidade do trader. Aí eu sei que vai ter um irmão ou irmã que vai dizer assim: eu ouvi uma vez, já entendi. Eu ouvi 2 vezes, eu já entendi, já até ouvi isso antes, eu sei disso tudo. Tá, você sabe disso tudo, mas você ainda não acessou a prosperidade? Poxa, irmão, a verdade vos libertará, é bíblico. Então, ande com a verdade, principalmente com você. Você tem que trabalhar a verdade consigo. Entendeu a mentalidade do Trader 3? Viu e ouviu, principalmente ouviu, a mentalidade do Trader 3. Pausadamente, viu as 7 vezes. 7 é um número maravilhoso, mas enfim, não é o caso aqui agora, tá? E não tem nada a ver com outras coisas, tá? Tudo que eu falo é totalmente voltado ao livro da vida. Quando eu falo o 7, não estou colocando aqui outras coisas que eu não quero trazer aqui à tona, porque cada um faz o que quer, livre arbítrio. Mas tudo que eu falo aqui é relacionado a ensinamentos. Então, iria ver as 7 vezes, pausadas, uma depois da outra. Eu só iria passar para a mentalidade com Deus se de fato eu entender aqui a mentalidade 3 após ver aí as 7 vezes. A mentalidade com Deus, eu vou dizer para você assim de coração. Iria fazer essa pausa, vendo as 7 vezes, até entender, compreender, colocar, internalizar dentro do meu coração. Mas aqui eu iria ver 7, 9, iria ver todos os dias, tá? Porque você tem acesso. E não é porque eu fiz. Veja e ouça e entenda. Não é porque eu fiz, jamais, jamais. Irmão, eu sou um homem como você. Eu sou um homem como você. Mas as palavras utilizadas aqui, elas carregam anos e anos de experiência, de erros, de tropeços, ver outras pessoas errando onde também eu aprendi. E também, é claro, orando, jejuando para que venha palavras abençoadas para a sua vida e para a minha vida também. Porque eu, como você, aprendo todos os dias. Assim como você, irmã, assim como você, irmão, eu anseio por ensinamentos, por aprender, por conhecimento. A sabedoria ela vem do alto, né? Mas eu procuro sempre aprender. Então aqui é porque vem do alto, não sou eu, porque toda honra e toda glória é para Deus. E após tudo isso, dessa forma, nesse entendimento, tá? Aí você vai lá ver a aula demonstrativa, porque ela é simples, né? É só para você ver. E somente depois que eu, falo por mim, iria então acessar a primeira aula para aprender, ó, a primeira aula, né, o setup, a nossa técnica, mais o indicador, e aí, assim, aí sim, somente que eu iria passar ali para ver, para depois vir aqui e treinar. Praticar, 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 sabendo que vai haver loss. Eu não gosto de abrir isso aqui, eu não gosto, sinceramente, enfim, porque aqui não teve loss e tem que haver, porque é a nossa realidade, tá? É a realidade. Acabou que aqui, né, não houve, mas eu quero que você tenha na sua mentalidade algo que vai haver o loss, mas no gerenciamento, com disciplina,
o seu capital, a sua banca, ela vai aumentar, ela vai fluir, tá, irmão? Então, eu peço isso de coração, eu não consigo mais fazer do que isso, mas eu peço de coração para você: disciplina, gerenciamento, faça tudo de forma correta, porque tudo virá a acontecer na sua vida. Eu não vou continuar operando aqui porque não é o caso de demonstrações, de exibições, né? A ideia aqui é que você, irmão e irmã, acesse a prosperidade. E novamente agradeço de coração a você que entrou, a você que está entrando aí para o nosso método do indicador, porque a honra que eu sinto, ela não tem como eu medir, não há uma medida, não tenho como mensurar, porque eu tenho uma fé e uma crença que ela é inabalável. Ninguém tira essa fé que eu tenho. Ninguém nunca vai, nunca, jamais. A fé que eu tenho é que você que está aqui, você que está aqui, você vai acessar a prosperidade. Você vai prosperar na sua vida. Os dias, as noites de insônia, da preocupação por boletos e contas, ou por alguma vergonha, por não proporcionar algo para você, para sua família e etc., vai acabar. Eu tenho essa fé. Mas, irmão e irmã, eu preciso que você faça as coisas de forma correta. Tirar a ansiedade da sua vida é bíblico. Não devemos ter ansiedade na nossa vida. Por isso que eu falo, veja uma vez, dá um tempo, de uma hora, veja de novo. Porque você sabe, uma certeza você tem, que lá na frente você terá a técnica. Uma certeza você tem que lá na frente você terá o setup mais o indicador. Calma, você terá. É por isso que você entrou para o método do indicador. Então tenha calma, paciência, resiliência. Eu sei que você tem. Você, uma irmã, um irmão muito resiliente. Isso eu sei. Mas agora você está no método do indicador. Então veja as aulas da mentalidade, assimile, sabe? Vai digerindo as palavras, vai entendendo aquelas palavras ali, vai colocando para a tua vida, vai entendendo que você nasceu para prosperar, vai entendendo e acreditando de verdade e de fato. Porque tem muito irmão, muita irmã que fala assim: eu acho que eu vou um dia prosperar, né? Não, irmão. Irmã, irmão, você tem que falar assim: eu sei que eu nasci para prosperar, eu vou prosperar. Essa certeza que você tem que ter. A Bíblia, o livro da vida, fala constantemente para que tenhamos fé. Então, não perca essa energia, esse dom maravilhoso que nós temos, que é ter fé. Tenha fé, acredite, continue e faça dessa forma. E você fazendo isso, você vai estar trabalhando de forma inconsciente a sua ansiedade. Professor, como é que eu tiro a ansiedade na hora de operar? Faz isso que eu falei para você agora. Veja uma aula, repita ela, repita e repita, porque é sobre a mentalidade. É sobre a mentalidade. Então, já vai trabalhando, já começa a pensar, imaginar. Eu já tenho o setup e o indicador. Mas agora eu vou ver essas aulas aqui da mentalidade. E depois eu vou lá ver essa aula do setup com o indicador. Aí eu não entendi a aula da mentalidade 3. Vou vê-la novamente. Parabéns, é isso. Trabalhe de uma forma em que você, quando for operar aqui na conta real, não tenha tremedeiras, não tenha medo, não temas, é bíblico, não é? Vem aqui operar, você vai olhar aqui para esses gráficos muito melhor do que eu olho, com muito mais certeza do que eu tenho. Você virá aqui e poderá acontecer um loss, poderá vir a acontecer o momento de uma perca de um valor, e esse valor no gerenciamento com disciplina, e não vai afetar
o seu operacional, o seu capital, a sua banca e muito menos a sua mentalidade. Então, irmão, irmã, eu fico por aqui nesse agradecimento. Eu fico honradíssimo demais e eu já falei e para terminar aqui eu digo, eu tenho a fé inabalável de que você, irmão, que fala comigo, que eu falo com você ali no suporte, ali no Instagram, no direct, mas muito mais no suporte, ou até você, irmão, irmã, que eu nunca falei, eu nunca ouvi a sua voz, eu nunca escrevi nada para você, mas você faz parte dos métodos, porque tem irmãos que têm esse modo de viver, não é? De não querer falar ou trocar mensagens, e eu entendo, mas mesmo assim, irmão, irmã, você entrou, você faz parte, é porque você teve um chamado. Só entende isso quem é convertido e entende quando eu falo nessa questão. Senão, não vai entender. Você também, eu acredito que vai acessar toda a prosperidade. Não tem limite. Uma vez que você atravessar a bolha, nunca mais você irá voltar a ser quem você era. E tudo vai começar a dar tão certo que você vai ficar até um pouco receoso, um pouco receosa. Vai ser normal acontecer isso, né? Mas acredite e se mantenha na fé. Gratidão, obrigado. Se sinta abraçado, abraçada, porque a minha gratidão ela é enorme. E essa gratidão ela é porque eu sei que você vai acessar a prosperidade. É isso que eu quero dizer aqui para você. Esteja sempre com fé, porque a prosperidade ela está ao seu lado. Você apenas não olhou para ela ainda, você não conseguiu enxergar, mas ela sempre conviveu com você. Irmão, irmã, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu sempre vou dizer para você: Deus é maravilhoso. Jesus ama você.